e acabam não tendo uma assessoria jurídica ou de uma empresa que tenha capacidade para estar assessorando. Uma relação de trabalho não é sempre uma relação de emprego. Pro empregador, quais que são os riscos que ele está correndo? Não se pode igualar as condições de trabalho de um CLT para um PJ. Tem que ter um cuidado muito grande, porque na hora que acontece a proposta, é bom para as duas partes. Se você não tem esse cuidado de fiscalizar a empresa que você contrata, você aí tá correndo o risco de ter uma responsabilidade solidária. Empregado, ele vai ter mais vantagem, mais benefício, o empregador sempre vai ser lesado. Quais são as preocupações, os cuidados que eu tenho que ter quando eu contrato uma empresa desse tipo? Para que, caso aconteça uma situação dessa contigo, tu possa se insurgir contra aquele fato. Não é uma prática correta de se fazer, mas... Não orientamos. Não orientamos fazer isso, mas acontece às vezes. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Mini. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os direitos trabalhistas dos empresários. É um assunto um pouco polêmico, uma dúvida que a gente vê aí muito no nosso dia a dia, lá no escritório. O Ramon também comenta vários assuntos aí com a gente. E a gente vai estar trocando um pouco dessa ideia, desmistificando algumas situações e conversando um pouco melhor dos direitos do empresário em relação à questão do trabalho. Estamos aqui hoje eu, Aurino, o Andrei, o Ramon. E hoje a nossa convidada é a doutora Bianca. A doutora Bianca ela é especialista no direito do trabalho patronal. A gente vai passar a palavra para ela se apresentar um pouco e depois a gente dá sequência aqui na nossa conversa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É muito importante para mim e também acredito que para vocês e para os empresários que estão nos assistindo, falar um pouquinho do direito do trabalho. Meu nome é Bianca Debona, eu sou advogada aí há mais de 7 anos na área de direito empresarial e principalmente do trabalho, né? Atendo aí diversas empresas, tanto do porte grande como do porte pequeno, enfim. Meu objetivo sempre foi atuar nessa área empresarial e ajudar pequenos e médios empreendedores a se tornar um grande, né? Então, como eu vim aí já trabalhei com grandes empresas, acaba que o Mini, ele ter conhecimento de muitas coisas, por exemplo, do jurídico, da parte departamento pessoal, de contratação, de relação. Então, eu sempre tive o objetivo de auxiliar esses pequenos empreendedores a ser grandes. Basicamente é isso. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí é uma grande realidade, né? O fato de que as leis trabalhistas que estão vigorando valem tanto para o pequeno quanto para o grande. E o grande geralmente está estruturado com aquele setor jurídico, com pessoas capacitadas, bem remuneradas dentro da tua estrutura, e o pequeno fica à deriva, né? E justamente aqui está um dos grandes motivos da gente estar trazendo essa pauta para estar conversando, para estar trazendo alguns pontos que os pequenos acabam sentindo lá no dia a dia e acabam não tendo uma assessoria jurídica ou de uma empresa que tenha capacidade para estar assessorando. Acho que para introduzir até o assunto em relação à principal diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. O empresário, você que está aí nos assistindo, tem qual relação hoje dentro da sua empresa? Uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Ou as duas? Explica pra gente a diferença, o que é mais comum, pra gente poder introduzir esse assunto e ir tratando aqui os próximos temas. Então, pessoal, a relação de trabalho, ela é um termo mais abrangente. Então, de certa forma, quem tem uma relação de trabalho, a relação de emprego, vamos dizer, o vínculo, esse tipo de contrato, CLT, que a gente tem costume de dizer, se enquadra numa relação de trabalho. Mas uma relação de trabalho não é sempre uma relação de emprego, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa... carteira CLT, ele é uma relação de emprego, ele vai receber todos os direitos, FGTS, 13º, férias e tudo mais. Já uma relação de trabalho, ela pode ser diversas outras, ela pode ser o trabalhador autônomo, ela pode ser o PJ, ela pode ser o estagiário, então ela pode ser o avulso, enfim. Então a relação de trabalho, ela é uma parte mais abrangente. Já a relação de emprego, ela tem aí os seus, vamos dizer assim, os seus requisitos para se configurar. Por exemplo, a habitualidade, onerosidade, pessoalidade e também a subordinação, né? Então, aí tem esses 4 requisitos que, para se ter uma relação de emprego, tem que estar presente. Óbvio,
pode ter, por exemplo, numa relação de trabalho, num PJ, ser remunerado, tem a onerosidade, mas isso não significa que ele tem uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Então, os aspectos têm que ser tratados de forma parecidas, mas com um certo cuidado na interpretação. Então, basicamente, seria isso. Em regra, né, doutora Bianca, a empresa contratou um funcionário com contrato de experiência, ou contrato determinado, ou indeterminado, enfim, ela está contratando o empregado em uma relação de emprego, porque ali ele vai cumprir uma carga horária, ele vai ter a habitualidade, ele vai ser subordinado a alguém, ele vai ter a onerosidade que você comentou. Então, isso são as características que fazem com que tenha a relação de emprego, correto? E também pode acontecer dessa empresa ir lá e contratar um eletricista para prestar um serviço, algum mecânico para fazer uma manutenção, como autônomo, como PJ, e isso não ser caracterizado uma relação de emprego. Então, eu acho que a principal diferença está entre aqui ser CLT ou não ser CLT. Justamente. Para que a empresa modifique os seus direitos e vínculos dependendo da situação do contrato, né? E nem sempre também um cuidado aqui que também tem que ter, não é só na forma da contratação, no momento da contratação. Você também tem que ter cuidado durante esse contrato de trabalho, como que tu vai agir com esse empregado seletista, vamos dizer, que tem o vínculo de trabalho, onde você pode exigir e ele ter mais obrigações, como a subordinação, né? Porque o empregado ele é subordinado, então a empresa tem o poder e o dever de exigir certas obrigações do empregado durante o contrato de trabalho. Já o PJ, o autônomo, ele é um pouco divergente, ali a gente está contratando o serviço em si dele, mas a gente não pode fazer tantas exigências ao ponto de ele ser subordinado. Por exemplo, o PJ ele não pode ter o ponto, por exemplo, não pode ser registrado o ponto dele, mas você pode exigir que ele tenha um horário para ele desenvolver suas atividades, mas ele não pode ser punido por não cumprir aquele horário. Por exemplo, ele não pode exigir de um terceiro usar uniforme, porque na regra da lei, quem tem direito a usar uniforme é o empregado. Então, são pequenos cuidados que devem ter para diferenciar essa relação de emprego e essa relação de trabalho, né? Uma dúvida muito comum das empresas, por exemplo, comércio, serviços, indústrias, enfim, que querem colocar lá no setor administrativo, por exemplo, no financeiro, uma pessoa para trabalhar segunda a sexta, 4 horas por dia. Eu posso contratar essa pessoa como terceirizado ou obrigatoriamente por ela ter uma carga horária, por ela ter uma subordinação minha, ela vai ter que ser contratada como CLT para que a minha empresa não tenha risco? Qual que seria a melhor forma de eu contratar essa pessoa? Porque como CLT, obviamente, vão ter todos os direitos trabalhistas, o custo, às vezes, é mais caro por conta dos encargos. Se a pessoa tem atestado, eu posso ficar na mão, ela tem férias, enfim. E se eu contrato como prestador de serviço, eu tenho, né, de certa forma, um custo menor, eu tenho talvez uma eficiência maior, dependendo do caso, e ainda consigo ter algumas situações que seja melhor para a minha empresa naquele sentido. Então, qual que seria a contratação ideal que faz mais sentido para essa finalidade? Na verdade, é assim, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação à terceirização da atividade do que a gente está desenvolvendo e a contratação para suprir uma demanda que você tem. Geralmente, o que, por exemplo, no judiciário, o juiz vai olhar para o caso para analisar se há um vínculo de emprego ou não. São os requisitos. Todavia, a gente tem que tomar cuidado principalmente na questão da habitualidade e na questão da subordinação. Entende? Então, esse trabalho, ele pode ser habitual, sim, mas de que forma que ele vai ser habitual? Ela vai ter que fazer uma demanda, por exemplo, no dia, ou ela vai ter que ficar disponível naquele horário. Então, tem que ser analisado sempre os pormenores da contratação e daquela atividade que ela vai desenvolver. Igualmente, por exemplo, no caso do PJ, você pode exigir do PJ certas atividades dele. Por exemplo, eu quero, num setor administrativo, você tem obrigação de me entregar, por exemplo, o fechamento dos contas a pagar no mês.
mas eu não posso exigir de que forma que ela vai me entregar, porque o conhecimento técnico e a exigência vai ser dela. Todavia, você vai ter premissas de como que você quer o serviço. Então, a obrigação dela é te entregar aquele, por exemplo, fechamento de contas a pagar, mas você não pode exigir a forma, por exemplo, de que ele vai desenvolver. Então, os cuidados que tem, por exemplo, que nem nesse aspecto é a subordinação, mas, por exemplo, a habitualidade. Ele pode desenvolver o trabalho dele durante um certo horário, mas eu não posso exigir dele, por exemplo, fulano, o empregado não veio às 8, eu vou dar o empregado ou o contratado. O empregado você pode advertir ele quando ele não chega no horário. Já o contratado PJ, por exemplo, ou autônomo, você não pode advertir ele, você não pode cobrar ele pela essa questão dele não cumprir horário. É mais voltado ao serviço que ele desenvolve, se ele está entregando aquela demanda ou não está entregando aquilo pactuado no contrato. E geralmente, o que eu recomendo aí muito para os meus clientes é não fazer um valor mensal, por exemplo, no PJ. Eu não atribuir um valor mensal para pagar os honorários dele, vamos dizer, referente àquele tipo de serviço, e sim pagar uma diária ou pagar por demanda, enfim, para que desconfigure a questão do pagamento mensal e habitual que vem aí do trabalho CLT, né, do vínculo de emprego. Então é importante a gente diferenciar as formas, né? Por exemplo, a questão das férias. No PJ, pela regra geral, ele não tem direito às férias, mas a gente sabe que os contratos de PJ hoje, de costume, as empresas estão negociando com aqueles PJs as férias, por exemplo. A empresa não tem obrigação no PJ de dar o vale alimentação, mas está fornecendo o vale alimentação. Aí a gente tem que tomar cuidado de que forma que isso está sendo trazido para o contratado, vamos dizer assim, porque não se pode igualar as condições de trabalho de um CLT para um PJ, isso que tem que ficar bem claro. Eu não posso contratar duas pessoas na mesma função, um PJ e um seletista, e cobrando a mesma coisa. Tem que ficar muito bem definido como que vai ser essa relação de subordinação e habitualidade. Então, isso é bem importante analisar na contratação de um empregado, quando você tem a opção de querer contratar, vou contratar CLT ou vou contratar PJ, tomar esse cuidado efetivamente das atividades que vão ser desenvolvidas e ter ciência de que o empregado não pode o PJ não pode se igualar e não ter as mesmas cobranças do empregado seletista, por exemplo. Nesse caso, doutora Bianca, então a empresa que eu dei o exemplo, ela poderia contratar tanto a pessoa para o financeiro como funcionário seletista ou como PJ, mesmo tendo a habitualidade de 4 horas por dia, mas aí tem a diferença da relação em que, pelo que eu entendi, eu não poderia cobrar ela, eu preciso que tu me entregue isso até amanhã, porque se ela for PJ, eu vou cobrar o que está no contrato. Justamente. Então, o contrato, eu acho que para o empregador que vai contratar como CLT ou como PJ, ele vai dar um amparo e uma proteção muito grande para que não desconfigure ali ou configure uma relação trabalhista, correto? Justamente. Porque se eu contrato alguém para minha empresa lá para o financeiro, para o setor administrativo, e é estabelecido o vínculo de PJ, então eu entendi que eu posso, mas eu tenho que ter um contrato bem amarrado e tomar forma de como eu vou me comportar com aquela situação. Eu acho que o X da questão aí está em fugir daqueles critérios que relacionam uma relação trabalhista relacionada à CLT. Justamente. Né? Então, tipo assim, talvez eu possa ter algum daqueles requisitos envolvido. Talvez eu tenha um requisito relacionado... A habitualidade, por exemplo. Eu tenho um dos requisitos, mas os outros não estão na lista. Subordinação. Né? Aí, nesse caso, eu só tenho um dos requisitos. Significa que eu tenho uma relação de emprego? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o que a regra, pela lei, vamos dizer assim, literal da lei, para ter o vínculo de emprego, tem que estar presente os 4 requisitos. Entendeu? Então, importante isso. Mas há interpretações divergentes no tribunal. Só que, pela literalidade da lei, para se configurar o vínculo de empregos, tem que estar presente a habitualidade, onerosidade, pessoalidade
e Subordinação. subordinação, desculpa, pessoal. Então tem que estar presente os 4. Se um deles não estiver presente, não se tem a relação de emprego. É isso que a literalidade da lei prevê, por Sim, exemplo. tá. Qual que é o segundo quesito ali? Oneralidade? Onerosidade. Onerosidade. E o que é isso? Me É, ajuda a receber explicar. pecúnia, dinheiro. Receber um valor pelo serviço que Isso. E o importante é a gente... não ficou claro pra mim. Tipo, o- ele sempre vai receber algum valor. Só Sim. pra eu entender. É que, na verdade, a onerosidade na questão do... É a questão salarial, é ele receber por alguma coisa, por exemplo, entende? Então, ele recebeu salário, que o empregado a gente diz salário. Já o prestador de serviço, a gente não usa esse termo salário, porque salário quem recebe é a empresa. Vai dizer, os honorários, vai dizer as custas do serviço, enfim, vai utilizar outro termo, mas não o de salário, porque o salário é para aquele que tem o vínculo de emprego. Então, a onerosidade, vamos dizer assim, no vínculo de emprego, ela é o pagamento do salário, né? A habitualidade no pagamento do salário. Eu ser remunerado, em razão. Mas é difícil tu dizer o que é, né? Sim. Tipo, fica um negócio bem... Porque tu vai pagar. Sim. Tu vai pagar a pessoa pelo serviço que ela prestou, independente se foi PJ ou se foi Ô, seletista, doutora né? Bianca, só uma outra dúvida que é comum nesse ramo. Por exemplo, eu já identifiquei que tem empresas que contratam, por exemplo, o vendedor, ele está ganhando muito dinheiro lá como funcionário. Tá? Ele está com uma remuneração alta e está tendo muitos encargos para a empresa. E aí ela vai lá, demite esse vendedor Isso. e contrata Uma dúvida boa. como PJ. Aí manda ele abrir um MEI, manda ele... às vezes até não emitir nota, não fazer nada disso, mas geralmente abre um MEI, eu vou te contratar como MEI e vou te pagar através desse MEI. Pro empregador, quais que são os riscos que ele está correndo? Isso pode fazer, não pode? Porque acontece tanto com o vendedor como em outras funções também, administrativo. A questão da demissão e a recontratação como PJ, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Todo empresário tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando tu demite o empregado, pela regra da lei, tu só pode contratar ele, recontratá-lo como CLT ou também como PJ após 18 meses. Então, teria que ter um lapso. O risco que o empresário tem de demitir o empregado e recontratá-lo como PJ é o reconhecimento do vínculo e a unicidade contratual. O que quer dizer isso? Desde a data que ele foi demitido, vai ser, vamos dizer assim, recontratado e continuar aquela extensão do contrato de trabalho, de emprego. Então, aí a empresa vai ter o risco de ter que recolher todos os reflexos trabalhistas, como FGTS, INSS, pagamento de hora extra, se for o caso, adicional noturno, enfim, todas aquelas verbas relacionadas aí a um contrato de emprego. Então, nesses casos, há sim o risco. Também a questão da remuneração. Quando você faz a demissão e recontratar ele como PJ, ele não pode receber o mesmo salário, né, gente? Porque a gente sabe que as custas de um seletista para a empresa ela é muito mais alta do que um PJ. Ao ponto que eu passo de pagar o mesmo salário para, por exemplo, numa eventual demanda, o juiz vai entender. Cara, é só que vamos dizer assim, eles estão querendo encenar aqui uma cena de PJ, mas na verdade ele sempre foi empregado. Então tem que tomar esse cuidado na demissão, na contratação, enfim. E tem que sempre tomar... não que não possa, a regra é clara e diz que é 18 meses, mas a gente sabe que isso acontece. Então o que eu vou dizer para os empresários aqui, para os pequenos e médios empreendedores? Tem que tomar cuidado. Lógico, a gente não tem o conhecimento da moral da pessoa, mas saber quem que é a pessoa, com quem que tu tá tratando aquilo. Se a pessoa está de acordo, se o empregado está de acordo em passar de seletista para PJ. Porque ele perde direitos também, perde, né? Direitos. Então, ele tem que ter essa supressão, vamos dizer assim, de direitos, tem que vir nos honorários do PJ, entendeu? Ele não pode sair perdendo. O que os juízes analisam muito? Qual que foi a violação e o que o empregado foi, vamos dizer assim, perdeu com prejudicado com isso. Então, a importância é sempre fazer essa análise de
de transformar um contrato CLT em um contrato PJ. Ter cuidado com isso, cuidado com a relação, o que vai ser definido e saber também, é o que a gente falou anteriormente, ter cuidado aí em relação à subordinação. Dentro do vínculo de emprego e do PJ, a questão mais discutida aí para o reconhecimento do vínculo do PJ é a questão da subordinação à empresa, cobrar do empregado além do que deveria. Então, no momento em que a empresa faz essa transição do CLT para o PJ, antes do prazo ao qual não deveria, mas faz, tem que tomar esse cuidado, né? Tomar um cuidado de fazer um contrato bem definido e saber que aquele empregado não é mais subordinado e não pode ser mais cobrado da forma que foi anteriormente. Deixa eu só fazer uma consideração aqui para ver se eu entendi bem esse ponto. Se por acaso eu pegar, tem um colaborador lá que, como o André falou, tá vendendo super bem, eu convido ele e falo assim, cara, hoje tu recebe isso aqui como CLT, se tu vier a trabalhar como PJ, eu consigo te entregar um valor bem maior. Sim. O que eu tenho que fazer? Tu tem que pedir demissão, tu pede, e eu te contrato como PJ. Tô te oferecendo uma proposta de emprego, só que tu tem que pedir demissão e ser contratado aqui por essa empresa, fazendo um contrato de PJ mesmo. Tu acha que tem algum risco nesse caso? Com certeza. Na verdade, assim, a gente não pode, num contrato, exigir nada do... tu pede demissão. Não, eu fiz uma proposta para ele. É uma proposta. Informal. Tu tá ganhando... Informal, né? Não, formal. Tu tá ganhando 5 na minha empresa. Quero saber se eu posso realmente fazer isso. Eu acho que a pergunta talvez esteja aqui. Não vou nem propor. Eu vou mudar a pergunta. Se ele pede demissão e eu sugiro que ele por livre e espontânea vontade, pediu demissão. E eu, 2 semanas depois ou 3 meses depois, enfim... sugiro contratar ele como PJ. Se aplica essa questão dos 18 meses da mesma forma? Não se aplica. Daí quando o empregado pede demissão, não se aplica. Então, se aplica quando tu demite, a sua empresa demite e recontrata como PJ. Isso aí mesmo. E só para concluir, pelo que eu entendi, então, nesse momento da contratação do funcionário como PJ, para não caracterizar a subordinação, eu tenho que ter um contrato muito bem feito, com todas as demandas que aquela pessoa vai ter que executar. Se for um vendedor, tem que fazer tantos atendimentos por mês, alguma coisa nesse sentido. Justamente. Para que eu consiga, cada vez que o cliente falar isso, tem que fazer isso aqui, tem que dar esse retorno, já tem que deixar tudo ali amarrado. No contrato, para poder cobrar o contrato. E se tu, por acaso, esquecer alguma coisa, depois tu faz aditivo, que chama? Tá. Faz um aditivo no contrato e fala assim, agora tens mais essas demandas para fazer. Eu acho que talvez é esse um caminho, né, mais seguro, que essa é a nossa intenção aqui, né? Pro empresário poder contratar a PJ. Mas aí, esse caso, eu posso pegar lá minha equipe de vendas hoje e fazer essa jogada para pagar menos imposto e transformar eles em MEI, por exemplo? Eu posso pedir para que eles abram um MEI e prestem serviço para minha empresa? Isso é uma questão bem delicada de falar, essa questão do MEI, o que está acontecendo muito. Nunca pode ser uma exigência, tem que ser sempre uma proposta para o empregado, entende? Não pode... O que o juiz entende lá, se, por exemplo, numa demanda trabalhista, a empresa obrigou o empregado a fazer isso. Sim. Tem que ficar muito bem claro que não é uma obrigação dele fazer isso. É uma proposta que, às vezes, a empresa tá para pagar ele melhor, para dar uma condição de remuneração melhor para ele, mas tem que ficar ciente que é uma proposta e não uma obrigação dele fazer aquela determinada ou pedir demissão, enfim, ou qualquer outro aspecto nessa relação. Tem que ficar muito bem claro para o empregado esse aspecto, sabe? Que não é uma exigência. Tem que ter um cuidado muito grande, porque na hora que acontece a proposta, é bom para as duas partes. O cara fica feliz, ele vai ganhar muito mais, a empresa fica feliz, vai conseguir pagar mais com um custo parecido, e o que acontece daqui a 2, 3, 4, 5 anos... O cara, por acaso, saiu da empresa e vê, opa, eu posso ganhar mais uma grana em cima do empresário. Sendo que ele concordou com tudo que estava acontecendo. Né? Ele não foi injustiçado, só que daí ele vai como coitado e a gente já sabe o que E acontece. ainda digo mais, né, Ramon? Se em 2 anos de contrato, esse cara que tá lá contribuía com, sei lá, 5 salários como CLT para a Previdência e hoje ele está contribuindo com 1 salário. E se acontece que ele tem que ter um afastamento por auxílio-doença, por algum geralmente é isso, é nesse momento que dá problema. Quem que vai bancar a diferença? O cara ganhava 10 mil e vai estar ganhando um salário mínimo da Previdência. Quem que vai bancar a diferença? É a empresa que propôs e chegou naquele acordo para fazer um contrato? E a aposentadoria dele, como é que fica? É nesse momento aí que costuma dar problema. Porque daí, nesse momento, ele se vê injustiçado. Mas calma aí, mas
não leva em consideração que teve... Porque geralmente quando ocorre a terceirização, todos aqueles encargos, todos aqueles benefícios que ele tinha são incorporados ao salário. Salário não, né? Ao honorário que a remuneração, vamos dizer assim. Mas geralmente são incorporados. E daí, a partir desse momento, quando ele passa a se sentir injustiçado, é que daí ele quer caracterizar o vínculo trabalhista para pedir todos os benefícios, e aí sim, em cima do valor que ele vinha recebendo já maior. Justamente. Então, tu passa a ter um encargo muito maior, a partir do momento que é reconhecido, porque a remuneração dele, vamos supor, era 5, passou para 8. E daí, em cima daquele 8, que passa a ter a tributação de todos os encargos trabalhistas. Só um ponto. Eu posso exigir... Tentando resolver esse problema, tá? Eu posso exigir que a pessoa que eu contratei, ela tenha um plano de previdência privada, alguma coisa que seja meio que um seguro para isso, para esses casos? Eu posso exigir que ela tenha? Na verdade, assim, na contratação do PJ, você pode exigir dentro ali do que não é proibido na lei, você pode exigir o que tu quiser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o contrato de prestação de serviço, ele tem que ser... o que eu sempre falo e repito, o básico a gente sabe o que tem que ter, que é a remuneração, mas a gente tem que pensar muito no que dá errado, principalmente nesse aspecto que tu comentasse aí. Eu posso exigir? Sim, você pode colocar no contrato isso, de ter uma forma, ou por exemplo, assim, a questão ali que a gente falou dessa divergência de salário. O contratado fica ciente de que não vai ter essa diferença salarial, uma vez que ele está recolhendo um salário mínimo. Enfim, a gente tem que fazer essas previsões no contrato de prestação de serviço. Por exemplo, ficou doente, o que acontece com a remuneração do prestador de serviço naquele dia? A empresa vai continuar pagando ou a empresa não vai pagar? Isso tem que estar definido no contrato, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa PJ, um atestado dele não é que nem um empregado que a empresa tem obrigação de abonar a falta dele. Agora, um PJ já não tem essa obrigação. Então, todo o que eu recomendo para as empresas que eu atendo na assessoria, primeiro é fazer um levantamento de tudo das possibilidades do que ele vai fazer, que é o chamado... Eu utilizo aqui um meio que é a ordem de serviço, que ela vem aí do direito de segurança do trabalho, enfim, da medicina de segurança, mas eu utilizo dentro do prestador de serviço ali a questão, por quê? Porque ali eu vou definir tudo em relação ao que ele vai fazer, qual que é as obrigações dele, já para quê? Quando no momento que a gente for fazer o contrato de prestação de serviço, tá definido tudo o que pode e o que não pode. Por exemplo, isso, que os dias de falta, não digo de falta ao trabalho, mas o que não comparecer para desenvolver suas atividades, por exemplo, será descontado. Então, a gente não tem essa obrigação de ficar, por exemplo, aceitando atestado. Óbvio, isso vamos dizer assim, vai ser acordado entre as partes, não é o contrato de prestação de serviço, ele não pode ser, vamos dizer assim, um contrato de adesão, gente. Essa que é muito, que a gente coloca todas as regras ali, sem verificar se cabe na relação propriamente dito de fato. Então, é importante analisar a relação de fato para depois constituir um contrato que te assegure ali tanto os deveres e direitos teu como empresário, tanto da parte contratada. Então, tem que tomar esse cuidado aí nesse aspecto. Sempre, no direito trabalhista, a gente tem que ter não é como se fosse em qualquer outro direito. É muito interpretativo. Os fatos, a realidade. Ele tem o princípio da oralidade, do que realmente aconteceu. Então, o que a empresa tem que pensar? Eu tenho que analisar a relação que eu quero construir, seja ela de emprego, ou seja ela de trabalho, um PJ, um estagiário, e ver o que dentro das minhas condições de trabalho ou de emprego, eu consigo condicionar ou num contrato seletista, ou num PJ, enfim. Tem que tomar cuidado nesse aspecto, entende? Vamos dizer assim, na realidade dos fatos, o que efetivamente vai ser desenvolvido nesse aspecto. Uma cláusula boa talvez seria botar alguma coisa relacionada à proporcionalidade, a remuneração será proporcional às demandas. Se eu botei que ele tem que atender 100 pessoas, como um vendedor, tem que fazer 100 atendimentos, e por ele faltar, ou por ele acontecer várias coisas, ele conseguiu fazer 50, eu vou pagar proporcional. Daí depende do objeto. Mas eu posso botar no contrato... Vai depender do objeto. Tipo assim, ele é remunerado com base no quê? Não é mais por hora, por tempo de trabalho ele tem. Talvez seja por meta, por objetivo, por projeto. Mas pode ser por tempo, por hora também, né?
Pode ser por hora. Eu quero 40 horas semanais. Mas só não pode daí ter os outros requisitos, né? Sim, daí não pode encaixar todos, né? Bateu num requisito ali, não vou nos outros, não vou na subordinação, sim, enfim, nos outros. Justamente. Mas só para talvez finalizar esse assunto, peguei a minha equipe de vendas, passei para terceirizado, fiz contrato bem feito com assessoria jurídica, botei seguro lá de vida, de responsabilidade civil. Dependendo da atividade tem que ter outros tipos de seguro para ter algumas proteções. Então hoje a minha equipe de vendas está terceirizada. E se o fiscal do Ministério do Trabalho ou de algum órgão fiscalizador chega na minha empresa boa pergunta. E pede documentação daqueles funcionários? O Ministério do Trabalho, ele não é só a funcionalidade dele de fiscalizar a relação de emprego. Ele também tem a condição de fiscalizar para ver se aquela relação de trabalho, vamos dizer, o PJ, está cumprindo os requisitos. Então, ele pode exigir a documentação para ti e você tem a obrigação de demonstrar que não se trata de uma relação de emprego e sim de uma relação aí, vamos dizer assim, cível, um PJ, uma relação contratual. Mesmo ele estando com o uniforme da minha empresa... Mas aí a gente já entra com um aspecto, foi o que eu falei antes, não pode exigir uniforme de contratados. Então, certo. Aí tu já vai, se o teu PJ tiver uniformizado, tu já vai ter um problema, né? Mas olha só, mas peraí, a gente tá pensando na contratação de um PJ, uma pessoa, né? Sim. Mas pode ser que eu contrate uma empresa que vai disponibilizar 5 vendedores para minha empresa, por exemplo. Aí eles podem ter um uniforme da empresa deles, no caso, trabalhando dentro do meu estabelecimento. Claro, não vai estar lá vestindo a camisa do meu estabelecimento, mas, né, tal pessoa, vendas limitada. Por exemplo, isso acontece muito no contrato temporário, né? O que acontece? A terceirização do contrato temporário. A empresa contrata uma outra empresa para mão de obras. Por exemplo, call center, acontece muito isso. As empresas de call center contratam outra empresa para suprir aquela demanda, geralmente final de ano, enfim, o que acontece? Eu que estou terceirizando essa minha atividade, por exemplo, de call center, eu não vou poder cobrar diretamente do empregado daquele terceirizado. Eu vou ter que ter aí uma pessoa, um supervisor que é daquela empresa contratada e tudo que eu for exigir, eu vou exigir desse supervisor. Eu não vou exigir diretamente dos, vamos dizer assim, terceirizados. Então, vai ter que ter esse meio de campo. Então, eles podem sim usar o uniforme da empresa ao qual eles têm o vínculo de emprego, por exemplo, né? Você não pode exigir a questão do teu uniforme, porque ele não é o teu empregado, tem que ficar muito bem ciente, ele é terceirizado. Ele tá ali para fazer aquelas atividades que você não está conseguindo suprir, enfim. Então, tem que ficar bem claro isso. Só talvez antes de a gente seguir pro próximo assunto, com relação a esse contratação, tem muito hoje no meio dos supermercados a contratação de empresas para fazer reposição, atendimento de caixa, enfim. Quais são as preocupações, os cuidados que eu tenho que ter quando eu contrato uma empresa desse tipo, né? Então, eu sei que para não acabar caracterizando, se a empresa lá terceirizada não estiver pagando o FGTS, eu sei que isso é responsabilidade minha, mas quais são os cuidados que eu tenho que ter para que isso para me isentar desses problemas futuros? Na verdade, assim, inicialmente, quando tu vai fazer a contratação numa empresa de terceirização de mão de obra, número 1, é fazer uma análise dessa empresa. Saber se ela é forte no mercado, se ela... Fazer uma pesquisa que hoje a gente, dentro de uma assessoria jurídica, consegue verificar se essa empresa tem muitos processos. Então, tem que fazer essa pesquisa, número 1, para saber qual é a idoneidade dessa empresa, tá? Porque o que acontece? Às vezes são empresas que abrem naquele momento para suprir aquela demanda e não conseguem dar conta. Número 2, a empresa que contrata o serviço terceirizado, ela tem a obrigação e o dever de fiscalizar a empresa contratada. Isso significa o quê? Ela, pela lei, ela pode exigir documentos como guia de INSS, a antiga GFIP, para saber se extrato da folha salarial, para saber se a empresa contratada está pagando os deveres trabalhistas, os direitos trabalhistas do empregado. Então, é dever, porque numa eventual demanda trabalhista, tem duas... Quando você contrata alguém terceirizado, você tem aí a responsabilidade subsidiária. O que quer dizer isso? Se a empresa não fizer aquela contratada, você tem obrigação de fazer.
Agora, se você não fiscaliza essa empresa durante o contrato, a tua responsabilidade se torna solidária. Por quê? Porque é obrigação tua como contratante fiscalizar se aquela empresa de mão de obra está pagando seus funcionários certo. Porque senão você tem o dever de repassar, vamos dizer. Mas, lógico, dentro das regras, repassar aí esses pagamentos aos funcionários, né? Aí fica configurada, se você não tem esse cuidado de fiscalizar a empresa que você contrata, você aí tá, vamos dizer assim, correndo o risco de ter uma responsabilidade solidária, que quer dizer o quê? Se a empresa, você responde igual a empresa que contratou o funcionário, o empregado, esse, o terceirizado. Se o funcionário botar um processo, ele bota tua empresa junto, a terceirizada e a tua junto, tu tá como solidário. Isso. Esse é um dos pontos que eu queria entender dessa parte dessa contratação realmente do... Eu já vi até ter muito problema com empresa de vigilância, né? Justamente. Até na mídia, enfim, a minha empresa contrata uma empresa de vigilância e a empresa de vigilância não paga os encargos e aí depois a minha empresa tem que ser responsável por todo esse... reparo que você comentou. Eu ouvi falar que alguns órgãos públicos hoje, quando contratam licitação de empresas terceirizadas, estão exigindo também, não sei se é o caso de empresas privadas, estão exigindo o provisionamento de 13º e férias numa conta apartada, né, para mensalmente tem que provisionar ali aquele valor. Legal. As empresas privadas também precisam fazer isso ou não chega a tanto? Isso você pode exigir, porque tudo que depende de um contrato, né, pode ser acordado entre as partes. Você pode exigir isso para ter um cuidado maior lá na frente, né? Então, o que geralmente acontece? Eles fazem uma retenção do valor dos honorários. O que na prática acontece? Nós vamos reter 2% aqui, ou vamos reter 5% do valor mensal para um fundo ali que vai ficar de administração da contratante, porque se der algum problema, a gente vai ter como utilizar aquele fundo para reparar quem foi prejudicado, né? No caso, o empregado. Então, tem várias perspectivas que a gente pode utilizar, né? Sempre analisando o que é viável para o negócio. Então, sim, a gente pode fazer uma exigência nesse aspecto, sim. Legal. Uma boa ideia. O que a gente não, só para finalizar, né? O que a gente não pode ter é o que a gente vê lá no dia a dia. Não no caso da terceirização, mas no caso do PJ de fato. Porque a gente vê muito essa relação das pessoas contratando qualquer um como se fosse PJ, mas na verdade são empregados lá. Aí o PJ tá lá uniformizado, o PJ tá lá cumprindo o horário, batendo o PJ ponto. tá batendo... Não, a gente já vê PJ batendo ponto, PJ uniformizado, com férias, 13º, PJ 13º. Vale alimentação. Aí é complicado de defender uma situação dessa, né? É complicado. É importante a assessoria jurídica nesse aspecto. Acredito que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas tu ter a assessoria jurídica pra tu fazer essa tua análise, a gente como advogado, a gente não consegue fazer milagre, gente. Depende muito do empresário, de como você tratou aquele funcionário, como que é a tua relação com ele e o que a gente como advogado consegue, por exemplo, defender numa ação trabalhista, tá? Um pouquinho para vocês entenderem aqui. O direito trabalhista, na dúvida, se dá para o empregado. Então, o judiciário já tem essa questão. Se o juiz ficar na dúvida, ele vai dar para o empregado. Então, a obrigação da empresa é trabalhar de forma preventiva, analisar o risco, o que pode ser assumido, o que não pode ser assumido, o que a gente pode financeiramente ser viável, o que não é viável. Então, é importante esse direito preventivo, vamos dizer assim, tomar um certo cuidado aí na contratação, porque a contratação, ela só não depende... Eu digo assim, a relação de emprego que vai decidir lá na frente se o empregado vai ou não colocar na justiça é todos os aspectos, desde lá do fato da contratação, da pré-seleção, até a demissão pós-rescisão dele, entendeu? Que aí a parte, vamos dizer assim, é mais importante a questão da demissão também, mas também tem todos os aspectos do vínculo do emprego ou do contrato que pode ser discutido. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e fazer um acompanhamento desse empregado ou desse terceirizado, rever o contrato dele em aspectos durante... o cara tá 5 anos com o mesmo contrato.
pô, será que não mudou nada em relação às atividades dele nesses 5 anos? Função, cargo. O que ele faz, então a gente tem que tomar... Às vezes até o local de trabalho e não muda contrato, né? Justamente, a gente tem que ter, para o empresário hoje, a gente tem que ter, a nossa forma é trabalhar no preventivo, ter documentação, ter dossiê, fazer aí esse, vamos dizer assim, se preparar, mesmo que não vá usar, mas ter esse histórico todo do empregado, isso facilita muito pra gente, advogado, numa defesa, e mostrar pro juiz, entendeu? Não, doutor, a empresa fazia o acompanhamento, a empresa fazia aditivo contratual, a empresa fazia isso. O que eles veem? A empresa contrata alguém e deixa a pessoa lá e não sabe o que acontece. Enfim, eu sei que numa empresa com muitos funcionários, às vezes fica inviável isso. Fica, gente, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente sabe hoje que um passivo trabalhista, o risco é muito alto. Hoje, qualquer pessoa, eu tenho um contrato de trabalho ou um contrato de PJ, qualquer pessoa pode entender que o seu direito está violado e entrar no judiciário. Então, compete a gente, como assessoria, e também aos microempreendedores e empreendedores, ter esse cuidado, conhecer a legislação para tu poder aplicar ela, tá? Porque é importante nesses aspectos. Não digo assim, eu sei que muitos empresários, pequeno, não vai ter, às vezes, condições de pagar uma assessoria cara, mas hoje aí a gente tem maneiras aí de ter conhecimento, de ir atrás do conhecimento, enfim, até o próprio Sebrae, enfim, ele dá muito apoio nessa questão. Então, é importante tomar esse cuidado, assim, e ter conhecimento da legislação trabalhista ou da legislação relacionada ao PJ ou aquele tipo de contrato que tu vai querer desenvolver, enfim, e verificar se efetivamente ele é viável para aquele teu tipo de contratação. Às vezes o barato é agora, mas lá na frente vai sair caro. Então, o barato sai caro é a frase mais certa, né? Ô, Bianca, só uma dúvida que tu comentou ali. E é um mito ou é verdade? Em uma relação entre empregador e empregado judicial, sempre o empregado ele vai ter mais vantagem, mais benefício, e o empregador sempre vai ser lesado? Isso é um mito ou é uma verdade do ponto de vista jurídico? Você como advogada... Na verdade, tem 2 aspectos nessa tua pergunta. Número 1, a partir da reforma aí, trabalhista que vem em 2017, o ônus da prova mudou um pouco. Antigamente, o empregado pedia tudo que ele achava que era de direito dele e a empresa que tinha que pagar, provar, Ao contrário. Provar que ele recebeu certo, ou provar que pagou certo, ou que deu as férias, ou... Enfim, já agora, depois de 2017, não. O ônus da prova, ele depende... O empregado tem que provar minimamente a constituição do seu direito. Então, o que quer dizer isso? O empregado também tem que provar certos aspectos. Por exemplo, vou dar um exemplo, hora extra. A empresa vai apresentar os cartões ponto. Quem tem que dizer que fazia ou não fazia hora extra e apontar os dias que fazia hora extra e não recebeu é o empregado. Antigamente, quem tinha que fazer essa prova era a empresa. Hoje, vamos dizer assim, eu vejo que a corrente do judiciário trabalhista com a reforma deu uma mudada e o número de ações efetivamente diminuiu em 2017. Óbvio que durante a pandemia subiu de novo, porque houve muitas relações aí que teve demissão, férias, enfim. Mas o que hoje eu vejo assim, o que vamos dizer assim, uma prevenção para o futuro ter um bom resultado numa demanda trabalhista, num processo trabalhista, é fazer essa questão da prevenção, gente. Ter o histórico, ter documentação, utilizar os meios para que você possa fazer a defesa, entendeu? Só que tem aí um princípio no meio do direito que diz que na dúvida se dá para o empregado. Então, a defesa trabalhista ela tem que ser muito concisa. Porque a gente tem casos de total improcedência na justiça em favor da empresa, por exemplo. Eu já tive casos aí que, por exemplo, o vínculo de emprego deu totalmente improcedente. Então, isso não quer dizer que sempre o empregado vai ganhar na justiça. Isso depende
depende muito do contexto como um todo, do que efetivamente aconteceu, do que não aconteceu. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso, justamente. Antes dessa reforma de 2017, e aí eu te afirmaria, sim, o empregado é... Então, assim, até uma curiosidade aqui que eu vou compartilhar com vocês. Uma vez eu estava numa audiência e eu fiquei... Porque eu sempre advoguei para empresas, enfim. O juiz disse para mim, doutora... A justiça trabalhista, ela é uma forma de redistribuição de renda. Eu me ofendi com ele, até a gente acabou brigando. Por quê? Porque eu não vejo como isso. A Justiça do Trabalho, ela não é um mecanismo de redistribuição de renda como ele entendeu. Ela tá ali para garantir e averiguar se tem uma violação do direito do trabalhador. Porque a gente sabe, gente, o trabalho, ele é venda do teu tempo. Então... Ninguém quer vender o tempo e não ter os seus direitos reconhecidos. Então, cara, tem que ser uma via de mão dupla. O empregador ter os seus direitos reconhecidos, assim como o empregado. E dentro daquele contexto, ver, não é quem tem razão. Porque muitas vezes a empresa deixa de pagar um tipo de verba, algum reflexo, porque entende que o risco é pequeno. Então, tem que ser feita essa análise do risco em todos os aspectos. E hoje eu digo... Dentro da minha perspectiva, dentro do que eu trabalho, eu não vejo, eu acho que é um mito hoje. Não é sempre que o empregado vai ganhar na justiça. Veio mudando isso, então, de 2017 para cá, né? 2017 para cá. E em relação aí às rescisões, porque a gente que é empresário, e eu já vi até relatos, enfim, de, por exemplo, a empresa tem todas as provas lá da justa causa. Por exemplo, o funcionário ele já teve advertência, já teve suspensão, continuou chegando atrasado, chegou bêbado na minha empresa para trabalhar, e aí a gente chega no momento, e aí, eu posso demitir por justa causa? Tem muito medo, né? Tem medo, porque isso vai para a justiça, e aí geralmente chega na justiça, aí o empregado ele tem lá, um pouco carente, ele tem filha lá para criar, para alimentar, e aí acaba que a justiça... com pena, né? Ampara isso de outra forma que não pensa técnica, de fato. Né? Não técnica. Analisa mais pela situação da pessoa do que... Exato. Então, quando chega... E aí, eu tenho as provas aqui. Já aconteceu, né, Ramon? Até de ter furto, enfim. Eu tenho prova, tenho BO. Demito por justa causa. E aí? A demissão por justa causa, gente, ela tem que tomar um certo cuidado. Entre os aspectos que eu vou dizer aqui, a falta, chegou atrasado, faltou... rotineiramente, né? Isso, rotineiramente. Mais de uma vez. O que eu digo? A empresa, ela tem que... O empregado tem que estar ciente de todas as normas da empresa. Então, o regimento interno, as regrinhas, mesmo que de forma simples, em uma folha qualquer, ela é importante para o empregado estar ciente de qual que é as obrigações dele e exigir. Quando se torna uma coisa que começa a prejudicar o andamento do serviço da empresa e dentro ali daqueles requisitos e tudo mais, ele pode sim ter a demissão por justa causa. O furto, gente, comprovadamente, no meu entendimento, cara, não tem o que questionar. Furto é furto. Se tu tem a prova concreta, mas a gente sempre tem que tomar cuidado num aspecto aqui. Por exemplo, no furto, tu tem que ter a prova concreta, não pode ser o achismo, não pode ser pode ser que tenha feito. Não, tu tem que ter uma prova concreta, tu tem que ter alguém que viu, tu tem que ter uma câmera, tu tem que ter um meio, por exemplo, de controle que tu viu fraudado, tu tem que ter uma testemunha, enfim. Tu tem que ter, por exemplo, assim, quando tu toma conhecimento disso, de um fato desses, o ideal é afastar o empregado imediatamente e utilizar de vamos dizer assim, uma investigação daquilo e montar um dossiê desde o começo e depois chegar a apresentar as provas e fazer a demissão para o empregado. E aí, com isso, tem menos risco de tomar uma reversão na justiça. Justamente. Tem que tomar esse cuidado de que, por exemplo, uma demissão porque o empregado falta muito ao trabalho. Sim. Eu não posso ir lá e dar uma justa causa nele que ele faltou uma vez no trabalho. Sim. É desproporcional, né? Desproporcional. Mas, por exemplo... Aí já muda um aspecto. Por exemplo, eu adverti ele primeiro, ele não deu bola. Eu adverti pela segunda vez, ele não deu bola. Eu posso dar uma justa causa se eu entender que a falta dele afetou muito. Por exemplo, um enfermeiro. A gente sabe que um hospital ali vai ter um enfermeiro, ou, por exemplo, um atendente. Um atendente, entendeu? Que tu vai ficar desfalcado naquela vaga. Então tem que ter o prejuízo para a empresa, entende? A simples falta dele não afetou em nada,
aí eu tenho que repensar. Sim. Por quê? Porque o juiz pode entender que aquilo ali não é uma falta grave, entendeu? Não prejudicou a empresa, a atitude do empregado faltar aquele dia, entendeu? Ou não estava claro para ele que se ele faltasse chegasse atrasado ou faltasse 2 vezes, a norma da empresa é a justa causa. Por quê? Porque afeta no serviço dela. Então, tem que tomar esse cuidado nesses aspectos. Ter as normas claras internamente, mas também... E outra, a rescisão indireta, ela tem que ser imediata, vamos dizer assim. Não, a justa causa. A demissão por justa causa. A demissão por justa causa, desculpa. Ela tem que ser imediata. Então, você pode sim afastar o empregado para... averiguar os fatos, mas quando ele retornar, ele tem que ser demitido. Não pode, tipo assim, ele veio bêbado semana passada, ele não quero mais ele 2 semanas depois, não quero mais o cara, vou demitir por justa causa. Não. Tem que ser imediato ali que aconteceu. Mas essa questão do regimento interno ali com as normas da empresa, por exemplo, a questão do furto, eu preciso colocar ali ou é uma coisa óbvia? Na verdade, assim, você pode colocar ali, mas já está previsto na própria CLT, ali no artigo que fala sobre as possibilidades ali de falta grave, ela já está previsto como a desídia, como atentar contra a honra da empresa. O que está acontecendo muito agora? Vou até trazer um aspecto novo. A demanda no judiciário, o que é? O pedido de reversão de justa causa. O empregado falar mal da empresa na internet, gente, é atentar contra a honra da empresa e já é entendido como justa causa. Entende? Se ele quer reclamar de algum aspecto da empresa, inicialmente ele tem que reclamar diretamente para a empresa. E o judiciário já está confirmando esses tipos de justa causa, entende? Por quê? Porque a tua relação com a empresa não tem a ver com a relação com outros empregados, por exemplo, no caso, né? É o teu descontentamento com aquele assunto. Eu acho que também fica uma lição para os empresários de que não só o contrato bem feito, mas ter um manual de boas práticas delimitando o regimento da empresa, a cultura, as normas, o que é permitido dentro daquela empresa, o que não é. Por exemplo, o uso de celulares. Muitos empresários ficam lá, minha equipe só está usando celular, mas e aí? Tá isso no manual da empresa que é permitido ou não é permitido? Falta, o que acontece se faltar e não justificar? Eu tenho quantos dias para o meu funcionário avisar quando ele não vem trabalhar? Isso tudo é norma da empresa que, estando no manual, vai fazer com que a empresa tenha proteção e consiga tomar as devidas medidas, né? E entrando nesse aspecto de rescisões, enfim, a gente falou aqui de justa causa, que é um assunto bem polêmico, daria um podcast só desse assunto, mas a gente tem algo que está muito em alta, né, Ramon? Que é a rescisão, moda, né? É a rescisão indireta, que é uma modalidade de rescisão utilizada pelo empregado, e que está muito alta, provavelmente nos teus casos aí também, no próprio judiciário. O porquê que está acontecendo isso? Por que muitas pessoas estão pedindo rescisão direta? Quais que são os cuidados que o empresário tem que ter? E o que é propriamente dito a rescisão indireta, né? Porque muitos empresários acabam nem sabendo disso quando só recebem lá o comunicado, rescisão indireta do fulano de tal. Então, o que acontece? A rescisão indireta é como se fosse uma justa causa que o empregado está dando à empresa. Por quais motivos? Não é por qualquer motivo, gente. Vou dar um exemplo aqui. Falta de pagamento de FGTS, por exemplo. A empresa já não veio há 6 meses não pagando o FGTS. A empresa todo mês paga o salário do empregado atrasado depois do 5º dia útil. Então, a empresa comete um assédio moral. A empresa tinha obrigação de pagar. Mas aqui eu vou falar uma coisa do Vale, que é uma das principais aqui em relação à rescisão indireta, é o não pagamento do Vale Alimentação. Só que tem que entender uma coisa, o Vale Alimentação não decorre de lei, decorre de uma norma coletiva, ou a empresa aderir ao programa de alimentação do trabalhador. Então, o que acontece? O fato da empresa não pagar a alimentação não quer dizer que é uma falta grave, que ela não está cumprindo uma norma. Então, o que é a rescisão propriamente rescisão indireta propriamente dita? É quando o empregado entende que a empresa não está cumprindo com alguma das obrigações contratuais dele para com ele. Por exemplo, como eu falei, deixar de pagar o salário, um assédio moral, enfim. Então, isso se configura... cometer alguma falta grave, o empresário, a gestão alta da empresa cometer alguma falta contra
os seus funcionários, os seus empregados. Isso pode ser tanto do proprietário quanto provavelmente de um gerente, de alguém que ela é subordinada, né? Qualquer pessoa dentro da empresa. Assim. Isso, qualquer pessoa que ali representa a empresa, entende? E aí, se o empregado se sentir prejudicado, ele pode pedir com a rescisão. Só que o que está acontecendo muito, gente? A rescisão indireta, o que está acontecendo isso? As pessoas querem ser demitidas e receber todos os seus direitos. Entendeu? Ela quer sair para receber o seguro-desemprego. E não quer pedir demissão. E não quer pedir demissão ou não quer fazer o acordo aquele que a lei entre permite. As partes, né? Entre as partes. Por quê? Porque ela não vai ter direito ao seguro-desemprego, ela não vai ter direito de sacar o seu FGTS por inteiro. Então, geralmente, o que eles estão usando? Eles estão utilizando isso como um artifício de, por exemplo, quando ele notifica da rescisão indireta, a empresa opta por demitir o empregado ali para não se incomodar, entendeu? Só que, cara, não é bem assim. O instituto da rescisão indireta tá sendo utilizado ultimamente, eu vejo, dentro de uma forma meio desgovernada. Não da forma, ele tá utilizando porque o empregado quer rescindir o contrato, mas não quer pedir a demissão, entendeu? Quer que a empresa mande embora, e a empresa não tem obrigação de mandar embora quem ela não quer mandar embora, ou quem o empregado... Então, eles dizem assim, não, eu quero que você me mande embora. E acaba que a rescisão indireta é um artifício que eles usam para quê? Para coagir a empresa a mandar eles embora e receber todos os direitos, né? É exatamente essa visão que eu tenho. A visão de que é uma moda e o pessoal está utilizando isso, não pelo que é mesmo, que foi uma falta grave da empresa. Eles estão usando isso porque eles querem ser demitidos, sim, com todos os direitos, receber seguro-desemprego, e acharam um caminho para isso. E acontece muito, né? O empregado às vezes está lá, quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão para não perder os seus direitos, e aí acaba colocando atestado, aí acaba também... me colocaram em função em cargo que não foi compactuado comigo, então peço uma rescisão direta. Então, acho que usa de um artigo. Mas aí vem tudo isso em conjunto com o que a doutora Bianca vem batendo na tecla a conversa toda. A questão de tu estar bem fundamentado para que, caso aconteça uma situação dessa contigo, tu possa se insurgir contra aquele fato. Olha, eu recebi uma indireta, mas por quê? O argumento de não recolhimento de FGTS? Não. O comprovante de FGTS está aqui. É desvio de função? Não. O nosso contrato está atualizado, você exerce essa função. Enfim, constituir meios para que não dê essa abertura de que, de fato, tenha uma para que não vire algo comum, né? Porque na justiça, gente, eu vou dizer assim, na justiça do trabalho, o empregado tem direito de pedir o que ele quiser, entendeu? Cabe a ele provar que aquilo é verdade. Então, quando ele fala que ele, por exemplo, não está recebendo salário no dia, ou no quinto dia útil do mês, ou não está recebendo os depósitos do FGTS, é obrigação dele pagar. Ele que vai ter que provar aquilo. Ele que vai ter que comprovar que não fez aquilo ali. Agora, a empresa tendo ali o comprovante do FGTS, o que ele vai atentar contra aquilo, por exemplo? Se ele não receber férias, por exemplo, 2 dias antes, como estipula a lei, ele que vai ter que... E ele requerer aquilo por alguma medida dele, ele vai ter que provar aquilo. Então. Ele que vai ter que provar aquilo. Certo. Mas uma pena que caíram aqueles honorários sucumbenciais que fala? Horário de sucumbência? Sucumbência. Quando a pessoa pede e perde, né? Mas caiu? Não, na verdade ele existe. Mas nos trabalhistas a gente não... É que o que acontece no direito trabalhista? Quando o empregado ganha justiça gratuita, que é o que mais acontece, ele fica suspenso por 1 ano, né? Então, às vezes ou o juiz dispensa, ou a exigibilidade pra gente, que é o advogado ganhador da causa contra o empregado, fica suspensa e a gente não tem direito de cobrar isso aí. Porque eles dão uma chuva de pedido, eles falam tudo e a empresa tem que se defender. Né? Pô, tem um último caso nosso lá, a funcionária alegou que o cartão ponto era rasurado, era preenchido depois do horário, sendo que nem era cartão ponto, era tudo na digital. Pra te ver o nível, então eles pedem tudo, atiram pra tudo quanto é lado e a empresa tem que se quebrar defendendo. Pra defender todos os tópicos. Porque não tem uma penalidade, uma punição. Mas a sucumbência, ela existe ainda, né? O detalhe é que ele tem direito à justiça gratuita dependendo da questão da renda da pessoa. Remuneração, Acima do teto do INSS, geralmente não se consegue... O teto tá 7 e pouco, 8 mil, né? É uma remuneração alta. Uma remuneração alta. Ô, Bianca, nesses assuntos aqui de dúvidas, enfim, também de vários empresários, a gente vai tratar posteriormente em outro episódio com vários aspectos práticos. Mas tem um caso aqui que é comum até relacionado a isso de rescisão indireta, por justa causa, enfim, que acontece muito, é uma pergunta muito recorrente. O funcionário está lá trabalhando e ele começa a colocar atestado na empresa.
ele coloca um atestado de 5, aí depois ele vem com de 10 de outra doença, de outra CID, por exemplo. Dá 3 meses, ele coloca mais 5, mais 10, e aí, porque somam-se dentro de 60 dias, não é o caso, e são de doenças diferentes. A empresa ela pode tomar alguma medida nesse caso? Olha, o funcionário ele não está desempenhando o papel que é contratado, ele está colocando atestado e está prejudicando o andamento do setor e da empresa, eventualmente ele falta e não justifica, ele está querendo ir para o caminho de talvez pedir uma rescisão indireta. O que a empresa pode fazer nesse sentido? Ela tem algum mecanismo de que ela possa evitar isso e tentar talvez um acordo entre as partes? O que você orientaria? Sim, às vezes o que a gente diz hoje? O ideal é chamar o empregado para conversar. Uma boa conversa, né? Uma boa conversa, gente. Saber o que está acontecendo, se ele está descontente com o trabalho, enfim, verificar qual que é as condições daquela relação. Hoje eu vejo muito que falta esse tipo de conversa, que às vezes o empregado só quer um pouquinho de atenção, ele quer que tu dê aquela atençãozinha para ele volta muito bem trabalhar. Então tem que tomar esse cuidado, ainda fazer esse trabalho de formiguinha, de sentar com o empregado, conversar com ele, saber qual que é as dores dele. E se tu vê, cara, é direito do empregado botar atestado, entendeu? A gente não, né? Não pode questionar isso, né? Não tem que questionar. Lógico, a gente pode verificar a validade desse atestado, se efetivamente é válido, se é existente, porque já peguei muitos casos ao qual dá demissão por justa causa falsificar atestado. Seja uma rasura na data, seja uma rasura na quantidade de dia, é demissão por justa causa na hora. Caracteriza a rescisão por justa causa se for identificado? Se for identificado, sim. Olha só, interessante. Tem que tomar cuidado, talvez, para ter certeza que aquele atestado é falso, né? Sim, só que agora o que vai acontecer? A partir de agora, eles estão fazendo um trabalho, vai ser unificado todo tipo de atestado através de um programa do governo. Então, se tu... demorou isso acontecer, né? Nossa. Se tu tirar um atestado aqui, a empresa vai conseguir validar lá, ver se aquele atestado foi emitido num posto, foi emitido por qualquer médico. Então a gente vai ter, a partir agora eles estão fazendo os estudos, já começaram os testes, de ter esse sistema para unificado para a gente poder fazer esse controle, porque o que acontece muito? A gente vê muito atestado, vem muito, gente. Vocês acham que não, mas é corriqueiro um atestado falsificado. Ou alteração do número de dias, ou alteração da data, enfim, isso acontece muito. Já pegou lá? A gente pegou 2, já teve 2 justa-causas com isso. E assim, até uma dica pro pessoal que tá em casa, liga no postinho, manda mensagem, manda um e-mail para a prefeitura, eles normalmente respondem rápido, então a gente já consegue ter a prova real que ninguém se constou nesse postinho nesse dia, esse atestado é falso, então fica muito mais fácil, tem muito mais segurança para pegar e andar com uma justa causa. E lá a gente consulta e normalmente a prefeitura é rápida nessa resposta. Não, mas essa questão do sistema aí demorou a acontecer, né? Sim. Nossa, é uma informação assim que é um problema de várias pessoas, vários empresários. Tem um ponto que me perguntaram na caixinha de perguntas do Instagram, a gente tinha separado aqui também. Uma funcionária, ela está no contrato de experiência, porém ela me apresentou que estava grávida. Eu posso desligar ela no final do contrato de experiência ou eu tenho que manter ela na empresa? Na verdade, a grávida, ela tem aí um certo cuidado especial pela legislação, né? Então, ela tem a tal da chamada estabilidade provisória. O que é isso? A estabilidade provisória é ali que ela tem o direito até 5 meses depois do parto permanecer no emprego. Essa legislação, ela decorre aí da proteção da própria gestão, nem é tanto do trabalho da mulher, mas sim da criança que está vindo ao mundo. Enfim, então o que acontece? Eu não posso demitir ela ganha aí a estabilidade, então o contrato dela, que por exemplo era de experiência, ele vai se tornar um contrato comum, né? E vai seguir os meses aí, a estabilidade dela, e só vai poder ser demitida 5 meses após o parto. Só que também tem que tomar cuidado, o quê? Por exemplo, o que acontece muito? A pessoa estava no contrato de experiência, né? Saiu e descobriu que estava grávida. Já tomamos essa daí. Também uma dessa. Acontece. A empresa pode, ou tem que, né, porque ela vai apresentar um documento, ver a data da concepção, né, da criança. Às vezes, se a data da concepção mais ou menos foi dentro do período contratual de experiência, a empresa tem obrigação de readmitir ela, reintegralizar ela no trabalho, né? Ou pagar a indenização equivalente. Mas isso também decorre da empregada ir atrás
desse direito dela, né? Enfim, ou a empresa propriamente, depois quando descobre, também tem que tomar cuidado de que, vamos dizer assim, a dispensa discriminatória de uma gestante, ela se configura quando a empresa tem conhecimento da gravidez. Não adianta você entrar depois na justiça e dizer que a empresa dispensou você de forma discriminatória, sendo que você não comunicou formalmente o seu período gestacional, que acontece muito, Tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar. Mas não é uma discriminação por estar gestante, assim, acho que na imensa maioria dos casos, a gestante trabalha super bem, trabalha até melhor, né? Mas a maioria dos casos é uma pessoa que entrou em experiência realmente, ela não serve para o cargo e calhou de ela estar grávida e, tu queria desligar agora no final do contrato de experiência e tu acaba tendo que manter a pessoa. O processo que a gente sofreu, a pessoa estava num contrato temporário, ela saiu do contrato, finalizou o contrato temporário e depois de umas 2 semanas ela nos informou que estava grávida e ela entrou com o processo e a gente teve que readmitir ela. Mas tinha uma discussão sobre... Porque o contrato de experiência ele é um contrato determinado, correto? Sim. Então, vamos supor, eu contratei lá na minha empresa uma grávida, uma gestante, até então eu não sabia, depois de 15 dias ela veio me apontando que estava grávida. Ok. O primeiro contrato de experiência, os primeiros dias, ele vencia com 30 dias. Eu não posso rescindir e dispensar ela, tendo em vista que é um contrato determinado? Porque tinha uma discussão nesse sentido, se poderia ou não, né? Tinha. Infelizmente, não pode mais. A discussão é que garante a ela a estabilidade. A estabilidade, então. O único contrato que você poderia, na verdade, assim, é o temporário, aquele de terceirização, porque você contratou ela por um período determinado, vamos dizer assim. Eu contratei do dia 5 para uma demanda sazonal, não é o contrato, estou dizendo o contrato de experiência, o contrato aquele sazonal. Tu tem, pela regra, o empregado não tem direito à estabilidade ali, porque ele não vai ter o direito a nem a multa do FGTS, nem aviso prévio. Você está ciente que você está contratado para trabalhar no máximo 180 dias no mês. É aquele contrato determinado, específico. É o temporário, que a gente chama aquele não tem direito. Não, verdade. Específicas. No nosso caso, era um contrato de experiência normal e depois a gente começou a aplicar contrato temporário em virtude disso. Por conta disso. E também tem... porque acontece, né? A experiência ela é um teste, tanto para a empresa, quem vai testar ali as funções, quanto para o próprio empregado. E aí acaba sendo uma dúvida muito comum da gestante, passando por alguns casos. Então tá entendido que a gestante ela tem estabilidade. E caso... porque já aconteceu também de um empresário falar, mas no atestado admissional não apontou que ela estava grávida. E ela já sabia que ela estava grávida, e não avisou nada, enfim, entrou naquele contrato. Tem algo que o empregador possa fazer nesse sentido ou não? Infelizmente não, aí é má conduta mesmo, questão de moral da pessoa, né? Então, porque o que o judiciário, a legislação, a gente não pode discriminar a mulher pelo fato dela estar grávida, então ela não tem, de fato, a obrigação de comunicar que estava grávida no momento da contratação, entendeu? Não diz nem lugar na lei que eu tenho que avisar que eu tô grávida, entende? Então é entendido como um discriminatório. O que acontece? Muitas empresas, vamos dizer assim, por baixo dos panos, na hora do admissional, manda fazer os testes e já sabe se tá ou não grávida. Entendi. Acontece muito isso. Não é uma prática correta de se fazer. Mas... Não orientamos. Não orientamos fazer isso, mas acontece às vezes, entende? Essa foi uma dúvida que veio, até como o Ramon comentou, lá na caixinha de perguntas que a gente abre no Instagram, no meu Instagram, no do Ramon, no do Aurino, enfim. E outras que a gente vai tratar em outro episódio com a doutora Bianca também, que são dúvidas comuns que acontecem lá no seu dia a dia, no seu negócio, que a gente pode abordar e aprender aqui em conjunto também. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Mini, um papo que ajuda, que tenho certeza que transforma o seu negócio. E a nossa convidada de hoje, a doutora Bianca, que é especialista na área do direito trabalhista, pensando nas empresas, no preventivo, como ela comentou aqui, faz total diferença para que as empresas estejam cada vez mais amparadas e assessoradas. Eu sou o Andrei, o meu Instagram é Andrei com Y, P Santos. Então, geralmente, quando a gente vai gravar algum episódio, a gente sempre abre as caixinhas de pergunta lá para vocês interagirem e darem sugestões também. Meu Instagram é @aurino.martins. Eu é Ramon Junks. Junks é JUNCKES. Bianca, pode deixar o teu Instagram, teu meio de Meu Instagram é @doutor Esclarece. Esclarece com ES? Isso, esclarece como se fala, doutor Esclarece. Vai me achar lá no Instagram. Legal. Então tá encerrado o episódio de hoje. Obrigado, pessoal.